Boa noite! Vamos iniciar nossa live de quarta-feira. E hoje o tema é: por que comemorar as pequenas vitórias? Qual é a importância da gente comemorar as pequenas vitórias? Vou escrever aqui para fixar. Eu adorei esse tema, a gente nunca falou sobre isso. Boa noite, Mi. Eu acho que a gente nunca conversou. Boa noite, Dora. Boa noite pro pessoal que tá chegando. É um tema excelente. Eu acho que a gente nunca conversou com ele sobre esse tema em live, né? Talvez eu tenha feito stories, mas eu não me lembro de ter feito live sobre isso. E é extremamente relevante. Esperar só uns 2 minutinhos pro pessoal ir chegando. Gente, eu tô nessa gripezinha que não melhora, eu não tô 100% ainda. Eu tava até comentando, não me lembro com quem, eu falei, eu acho que a gente passou 2 anos de pandemia usando máscara e dentro de bolhas, né? Então eu tô me sentindo tipo uma criança entrando na creche, tô pegando todas as viroses. Alguém espirra, eu tô gripada. Eu acho que a gente perdeu os anticorpos aí pra esses probleminhas de gripes e etc. Que coisa chata. Eu tenho apresentado bastante sintomas aí de gripe. Eu acho que tem a ver com isso, né? A gente ficou tanto tempo aí usando máscara e esse ano a gripe veio com vontade. E eu não consegui vacinar esse ano ainda. Oi, Edna, é seu aniversário, não é? Parabéns, parabéns. Que felicidade, que honra ter você aqui no dia do seu aniversário. Olá, Jainão. Boa noite. Tem tempo que eu não te vejo aqui, hein, Jainão? Na live ao vivo. Gente, eu tô passando esse creme. Eu saí do vício do álcool gel pro vício do creme hidratante, depois que meus dedos tiveram aquele problema de ressecamento grave. Agora eu passo hidratante o dia inteiro, ô inferno. Mas melhorou, graças a Deus. Gente, esse tema é tão bacana da gente conversar. Ai, Edna, eu fico feliz que você tá aí. Mesmo no dia do aniversário, passar aqui conversando, falando sobre psicologia, saúde mental, que bom. Espero que seja um bom prenúncio para você. Tava trabalhando das 2 às 10, putz, aí é osso, hein, Jainão? Horáriozinho cruel. Agora não tá mais nesse horário? Mas que bom que você tá aqui. Hoje Boa noite, Fernanda. Gente, esse mês eu tô fazendo 20 anos de formada. Eu vi Fernanda, eu tenho uma amiga Fernanda, 2 inclusive, na minha turma de psicologia. E a gente está tentando achar uma data para fazer a comemoração dos 20 anos de formado. Gente, que a coisa mais difícil é achar uma data onde todos possam. A princípio conseguimos marcar para o dia 27 de agosto, que é dia do psicólogo, inclusive. Espero que saia. Vamos ver se a gente consegue fazer esse grande encontro. Horrível, não, agora eu tô com outro horário. Ai, que bom, Jainão. 10 horas da noite destrói a gente, né? E não adianta ter amanhã livre, porque amanhã você piscou, acabou, né? Não dá pra fazer nada, né? Mas então vamos lá, meu povo. Vamos começar o nosso tema. Já são 8h04, já dá pra começar. 20 anos, passa rápido, Jainão. É uma data importante. Como estamos falando de comemorar as pequenas vitórias, eu acho que é um motivo de comemoração. Então vamos lá. Tomara. Bom, qual é a importância, né? Por que a gente fala em comemorar pequenas vitórias? Qual é a importância disso? Né? E por que muitas pessoas não conseguem comemorar as pequenas vitórias? Então vamos lá, gente. A gente culturalmente costuma valorizar os grandes feitos, né? Assim, entrar numa faculdade, uma formatura, o nascimento de um filho, grandes eventos. A gente tem alguns marcos que a gente consegue reconhecer e perceber facilmente como um motivo para ser comemorado, uma vitória para ser festejada. Porém, o que eu quero falar aqui é não desses grandes eventos, porque eles são poucos e são pontuais ao longo da nossa vida, né? Ninguém vive com emoções tão intensas assim o tempo todo. E aí eu quero falar com vocês a importância da gente ter as pequenas vitórias, né? A gente perceber as pequenas vitórias diárias, né? Por que isso é importante? Vamos lá. Primeira coisa, é importante a gente ter metas, sonhos, objetivos, coisas a alcançar.
né? Talvez não sonhos no sentido muito magnânimo, mas metas, né? Eu quero alcançar alguma coisa, né? Seja um emprego, entrar num concurso, passar numa prova, emagrecer, praticar uma atividade física, enfim. A gente tem algumas metas e alguns objetivos na vida. Às vezes, essa meta ela é muito grande. E quando ela é muito grande, a gente dificilmente consegue sustentar por muito tempo a motivação de buscar esse objetivo tão grande. Porque ele parece inalcançável, porque ele nos parece muito difícil. Por exemplo, eu sempre pego o exemplo de emagrecimento, que eu acho que é uma questão bem concreta e palpável. Sei lá, eu preciso perder 50 quilos. Nossa, 50 quilos é uma meta muito grande. E aí eu não consigo pensar em ter uma motivação muito intensa, porque é uma coisa que parece muito inalcançável. E eu já expliquei para vocês e quero explicar novamente. Eu tenho falado com vocês muito sobre as funções do cérebro. O nosso cérebro, ele tende a querer fazer pouco esforço. Quando a gente traça uma meta que ela é muito grandiosa ou aparentemente muito inalcançável, a tendência é que a gente desista, né? Então, o nosso cérebro ele também precisa de gratificações constantes. E aí vem a grande importância da gente comemorar essas pequenas vitórias. Lá em, eu acho que foi mais ou menos 1950, houve uma pesquisa sobre a importância da dopamina na nossa vida. E aí fizeram pesquisa com ratos, tiraram o centro do prazer, né, onde a gente produz dopamina, e aí o rato não se esforçava para fazer nada, né, porque ele perdeu aquela motivação e aquele prazer que a dopamina traz, e aí o rato não fazia nada. E aí resolveram injetar muita dopamina para ver. Aí o rato ficava lá sem parar, fazendo o estímulo lá que ele precisava fazer. Qual é a conclusão, né? A dopamina ela é muito importante para a gente buscar as coisas, né? O nosso cérebro ele precisa ser recompensado e a dopamina ela recompensa o nosso cérebro. Então, quando a gente comemora pequenas vitórias, a gente libera essa dopamina no nosso centro do prazer e nos motiva a persistir, a continuar, a buscar aquilo que a gente precisa, né? Isso é uma explicação da ciência. Agora, como que a gente percebe isso no nosso dia a dia? De que forma eu posso perceber a importância dessa comemoração? Boa noite, Val. Quanto tempo? Boa noite, Jússi. Como que eu posso perceber essas pequenas vitórias e como que eu posso perceber quando eu não reconheço isso, qual é o prejuízo que isso me traz? Então, por exemplo, quando a gente fala... E no esporte isso é muito frequente da gente ver, né? Se você perceber, por exemplo, o jogo de vôlei, de basquete, que fica o tempo todo... Não participei mais porque estou trabalhando à noite. Ah, Val, você também. O Jainão também estava, mas que bom que hoje você conseguiu. No jogo de vôlei, no jogo de basquete, eles comemoram todos os pontos que eles fazem, né? No esporte isso é uma grande lição. A pessoa busca se desafiar e ela, a cada degrauzinho que ela supera, a cada novo, como que é que eles chamam? Esqueci, mas você tem lá, tipo, uma metazinha para atingir, a cada vez que você ultrapassa aquilo, que você consegue um índice de alguma coisa, você comemora muito, né? O atleta não vai comemorar só o dia que ele for campeão, né? Ele vai comemorando a cada etapa vencida, né? Num jogo de vôlei, eles comemoram a cada ponto, isso aqui parece, fazem uma festa. Isso é importante para manter a motivação, né? Isso é muito importante para a pessoa conseguir continuar a fazer. Inclusive, os atletas comemoram até quando não pontuam. Eles comemoram quando o esforço foi feito, né? Às vezes a pessoa se esforça para pontuar e não consegue, mesmo assim tem aquele incentivo, né? Então essas comemorações elas são fundamentais para a gente se manter buscando aquilo que a gente quer alcançar. Porque senão, se a gente não reconhece essa pequena vitória, a gente acaba ficando desmotivada, a gente se coloca para baixo. E aí, eu acho importante a gente já entrar num outro campo, que normalmente... Oi, Vera, tudo bem? Boa noite. Normalmente, a pessoa que é perfeccionista,
ela tende a não comemorar as pequenas vitórias dela, porque ela sempre vai esperar um cenário perfeito, uma condição ideal, ela quer o resultado perfeito, e quando ela consegue um pequeno resultado ou um pequeno passo, não é suficiente. E pessoas perfeccionistas são grandes sabotadoras da própria felicidade. Né? A pessoa perfeccionista, o perfeccionismo não é uma qualidade. Né? A gente erroneamente acredita que é. Quando vai em entrevista de emprego, né? aquela velha pergunta, me fala um defeito. Eu sou perfeccionista. Como se isso fosse uma qualidade. Oi, Edi, que bom que você está aqui. Ser perfeccionista não é qualidade. A pessoa perfeccionista, ela paralisa, ela boicota, ela se auto-boicota. Né? A pessoa perfeccionista, às vezes, ela tem dificuldade em finalizar uma tarefa, porque nunca tá boa, nunca tá boa, nunca tá boa. Então, de repente, ela tem um relatório para entregar e ela não consegue finalizar, porque ela acha que tem que mexer, que tem que não sei o quê. E aí ela faz o trabalho muito emperrado, o trabalho não evolui, né? A pessoa fica presa, fica muito no detalhe, muito detalhista, muito e o negócio não caminha. Então não é uma qualidade, não vamos entender como uma qualidade. É uma característica que a gente precisa cuidar para que ela não se torne um problema. Então, as pessoas que são que vêm de família muito perfeccionista, pessoas que são excessivamente autocríticas, elas têm muita dificuldade em reconhecer as suas pequenas vitórias, né? Elas costumam desqualificar as pequenas vitórias, né? Elas só querem considerar as grandes. Só que, gente, não existe uma grande vitória que não tenha sido feita de pequenas vitórias. A gente precisa perceber isso, né? Comemorar as pequenas coisas. Por exemplo, eu tenho que perder 50 quilos. Nossa, 50 quilos é muita coisa, né? Se a gente pensar, aí o nosso cérebro, que quer sempre o menor esforço, vai pensar o quê? Isso é muito inalcançável, isso é muito impossível, eu não vou me esforçar para alcançar isso porque está muito longe. Então, quando a gente quebra essa meta em metas menores, e aí, ao invés de eu pensar, eu tenho que perder 50 quilos, eu vou pensar o quê? Esse mês eu vou perder 2 quilos. E aí eu vou comemorar quando eu conseguir atingir essa meta. Mas a pessoa que é muito perfeccionista ou muito autocrítica, autoexigente, vai falar o quê? O que adianta 2 quilos? Eu tenho que perder 50. E aí ela diminui e desqualifica aquela vitória que ela teve. Mas a gente tem que pensar que 2 quilos são 2 quilos. Não é fácil perder 2 quilos. Né? Exige um esforço da minha parte e eu preciso reconhecer que esse esforço foi feito. Né? Nem todas as pessoas alcançam. O problema também das pessoas que não reconhecem as pequenas vitórias é que elas se comparam muito com outras. Né? Por exemplo, eu estou estudando para um concurso. Gente, concurseiro, quem é concurseiro sabe, né, o quanto que isso é extremamente desgastante e o quanto que é difícil e o quanto que exige de empenho. Né? E aí a pessoa estuda, chega na hora, bate na trave, não consegue. Aí ela vai pensar, isso foi uma derrota, eu não consegui. Não. Né? Ela teve uma vitória, de repente nesse que ela bateu ela quase conseguiu. Num próximo ela consegue, né? A gente vai se aproximando cada vez mais de alcançar aquele objetivo. A gente perceber esses avanços que a gente está fazendo na vida é uma coisa fundamental para a gente valorizar o nosso esforço, né? Porque senão realmente a gente desiste de tentar. Então, e tudo tem a ver também com a autoestima, né? A gente, quando tem uma boa... você reconhecer essas pequenas vitórias também contribui para uma melhora da autoestima. Porque eu começo a perceber, caraca, consegui, venci essa etapa, fiz isso, realizei aquilo, destravei. Né? De repente, as pessoas perfeccionistas, autoexigentes, é assim, eu tenho que começar a malhar, né? Tipo, eu tenho que sair do sedentarismo. E aí a pessoa acha que para ela sair do sedentarismo, ela tem que malhar de segunda a sexta, no mínimo, todos os dias. E aí, como ela não consegue, porque, sei lá, a vida, né, o horário de trabalho, a família e etc., não consegue encaixar 5 dias, então ela não faz nada. É sempre aquele 8 ou 80. Ela não pensa que, bom, eu posso ir 3 vezes essa semana, né? Conseguir ir 3 vezes, né? Me tirar desse meu movimento já é uma grande vitória.
E por que que é, gente? Por que que eu tô dizendo é porque eu sou boazinha e resolvi achar que tudo são vitórias? Não, é porque realmente é muito difícil a mudança de hábito. A gente mudar um hábito, mudar comportamentos, é difícil. É difícil. A gente tende a uma repetição, né? A gente tende a permanecer funcionando da mesma forma. E a gente mudar isso exige um esforço da nossa parte. E a gente precisa reconhecer esses esforços para a gente se manter no caminho para alcançar o que a gente quer. Né? Então, perceber que para alcançar um sonho, para alcançar um objetivo, para alcançar uma meta, eu vou ter que percorrer um determinado caminho. E isso vai incluir suportar algumas coisas, superar alguns desafios. É isso, né? Se você quer chegar lá em cima, você tem que subir cada degrau. E reconhecer que eu tô lá no meio de uma escada e pensar, nossa, eu já subi esse tanto, né? É muito importante para te impulsionar para cima. E não pensar, nossa, ainda falta muito. Ai, tá muito longe para mim. Ai, eu acho que eu não vou conseguir, né? E aí a gente manda essas mensagens pro nosso cérebro de que realmente a gente não vai conseguir. E se a gente deixar para a gente só festejar na nossa vida os grandes eventos e as grandes vitórias, a gente vai passar batido numa série de pequenas coisas que a gente vem conquistando. Né? A gente olhar para nossa rotina, olhar para aquele. Para outra pessoa pode ser uma bobagem, mas para você é um desafio muito grande. Né? Se eu, de repente, sou totalmente sedentário e conseguir essa semana malhar 3 vezes, eu tenho que me dar esse parabéns, né? Pensem é só vocês pensarem o quanto que quando alguém reconhece aquilo que a gente faz é bom, né? Por exemplo, sei lá, você tem uma nota boa na prova e alguém fala, porra, mandou muito bem, parabéns, ótima nota. Gostei, é isso aí, tá no caminho. Aí a gente não fica, né? Isso não dá uma alimentada no ego, não dá uma força interna, isso não contribui para nossa autoestima. Então por que que eu mesma não faço isso comigo? Por que que eu não olho para as minhas vitórias, para os meus desafios e eu mesma penso, putz, consegui? Né? Por que que ao invés de eu olhar para os meus desafios pessoais e valorizar aquele caminho que eu percorri, a gente não faz isso, a gente faz o quê? A gente olha, né? Se eu sou concurseira e quase entrei, eu vou ficar olhando quem já entrou. Né? Se eu tenho como meta ter um relacionamento bacana e tal, eu vou ficar olhando quem já está casado e com filho. Né? Se eu quero alcançar alguma coisa importante profissionalmente, eu vou ficar olhando só para aquele que já está lá em cima. Eu não reconheço. E aí eu olho aquela vitória, aquele cara que tá lá, como se fosse um passe de mágica. A pessoa tava aqui, de repente, puf, ela se materializou lá na frente, conquistando aquilo que ela fez. A gente não vê que aquela pessoa também teve uma trajetória. E nessa trajetória, são muitas pequenas vitórias que a gente tem. Gente, se a gente olhar para o nosso dia a dia, né? Se eu for fazer um balanço, hoje eu tive uma pequena vitória na minha vida. Eu fui nadar, eu estava gripada, eu estou ainda, né? Minha voz não está 100%. Eu ainda estou um pouco gripada e eu me senti muito vitoriosa de ter ido porque eu venci a minha preguiça, né? A disciplina falou mais alto. Por quê? Porque para mim é importante praticar uma atividade física. Aliás, para todos nós, né? E vencer a preguiça é um motivo para dar aquele orgulho pessoal, tipo, fui, né? Edi, realmente isso faz muita diferença na vida. Faz, Edi, faz demais, porque isso constrói a nossa autoestima, isso constrói a forma como a gente se percebe, como a gente percebe o mundo, né? A pessoa que não percebe as pequenas vitórias normalmente são pessoas que são também eternamente insatisfeitas. Parece que nunca estão felizes, né? Do tipo, caramba, mas o que mais te falta, né? Porque nunca, parece que nada do que ela experimenta, do que ela vivencia, é suficiente para gerar uma sensação de bem-estar. Né? É uma autoexigência, é uma autocobrança excessiva. E aí, às vezes, tem a ver com a própria história. De repente, a pessoa vem de uma família muito rígida, muito rigorosa, muito exigente, muito autocrítica, ou muito julgadora da vida do outro, e aí você começa a achar que também vai ser julgada. Né? Então,
Eu acho que tem uma série de coisas que a gente observa a partir desse comportamento, né? E como eu falei, isso é neurociência, né? É importante a gente reconhecer porque isso reforça o nosso cérebro de que tem alguma coisa compensadora ali. E isso me faz permanecer buscando, né? Se eu faço, puxa, consegui alcançar determinada coisa, né? Isso vai me estimular a continuar, porque é difícil. Né? Alcançar coisas grandes é difícil. Seja ela um concurso, como eu falei, seja tantas outras metas que a gente tem, metas pessoais. E ter metas pessoais é importante. Né? Se alguém aqui que está aqui não tem nenhuma meta, é uma coisa de se pensar. Você não planeja a vida, você não tem. É claro, gente, que ter metas, sonhos e objetivos não é para ser uma prisão, né? Eu não vou ficar escrava daquilo, mas eu ter um norte, né? Para onde eu estou caminhando? O que eu quero? O que eu estou buscando? O que eu preciso fazer? Qual é o passo, né? O passo a passo que eu tenho que dar para alcançar? Trabalhar o perfeccionismo é fundamental mesmo. É total fundamental, Edi. A gente acha que isso é uma coisa boa e não é. Só gera sofrimento e paralisia. Né? O perfeccionismo ele gera muita paralisia. E ainda faz isso, né? Faz a gente não reconhecer aquilo que a gente já conquistou. A gente não reconhece, porque, o que adianta, né, tirar 9 se eu poderia ter tirado 10? Eu fico me martirizando por aquele um pontinho que ficou faltando, né? Pessoas que, por exemplo, sei lá, trabalham na internet, coloca um post lá no Instagram e aí tiveram 1.500 curtidas e 10 dislikes. Aí a pessoa vai ficar, nossa, por que esses 10 aí me deram para baixo, né? A pessoa não comemora aquela vitória de ter conquistado. E olha, eu vou dizer para vocês, deixa eu só voltar aqui. Comecei a ler o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ah, legal, Edi, eu nunca li, mas eu conheço. Que bom, que bom. Eu acho que a leitura ajuda muito, inclusive, né? Eu sei que você gosta de ler e que bom que ela te indicou, né? A tua psicóloga, que realmente é um livro bacana, né? Agora, e é engraçado que às vezes até aquela pequena vitória que a gente comemora e que a gente... Peraí, deixa eu construir o raciocínio de uma maneira mais lógica. Às vezes o que hoje a gente considera uma grande vitória, lá na frente vai parecer pequena, né? Na verdade, o que é pequeno, o que é grande depende da perspectiva. Por exemplo, entrar na faculdade foi uma grande vitória. Foi, mas hoje que eu já sou formada há 20 anos, já não é uma coisa tão importante assim, né? Então, a gente tem que comemorar cada fasezinha que a gente passa, cada coisinha que a gente conquista, porque depois, colocando em perspectiva, né, aquilo não vai ter aquele sabor. Eu lembro, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei o Instagram, aqui profissional, né, eu tinha ninguém, né, de seguidor, e eu lembro quando eu tava com, se eu não me engano, era 399 seguidores. Aí eu até brinquei, gente, chama um amigo aí, completa esse 400, porque tá me dando agonia, né, esse 399, tá faltando uma pessoa, meu Deus. E eu lembro que eu fiquei super feliz, que imediatamente alguém chamou alguém, ou enfim, e completou 400 pessoas. 400 pessoas. E eu tava muito feliz com aquilo. Hoje eu tenho, sei lá, 24 mil e pouco, né? Então, e você já estava aqui, né, Edi? Você tá aí desde que tudo é mato. Você deve lembrar desse papo, então. Então, é engraçado isso, né? Eu lembrar disso agora. Hoje é uma bobagem, mas naquela época foi super e eu fiquei vibrando, né? Eu fiquei feliz com aquilo. Aí a cada 100, a cada não sei quanto eu comemorava. Aí quando fiz 1.000, eu falei, caraca. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 1.000 seguidores, eu via pessoas que tinham 20 mil. Eu ficava, gente, mas fulano tem 20 mil, como se fosse uma coisa inalcançável pra mim. Do mesmo jeito que hoje, sei lá, eu tenho 20 e poucos mil, eu olho, tipo, 100 mil é impossível. É como se fosse uma coisa inalcançável. E aí, só que eu tenho essa visão otimista da vida, que eu já falei pra quem me acompanha, que sabe que eu sou uma pessoa muito otimista, eu tenho essa coisa de vibrar com cada conquista. Né? Eu sempre comemoro aqui no Instagram. Obrigada, 24 mil seguidores, 23 mil, 22, agora eu vou a cada 1.000, né? Porque também... a cada 100 não tem condição, né? Não dá nem para acompanhar. Mas a cada 1.000 tem uma comemoração, porque é importante. Isso motiva a gente a continuar, isso incentiva, isso... eu acho que isso faz marcos temporais na nossa cabeça de crescimento.
Isso estabelece pra gente uma linha de crescimento. E isso alimenta a autoestima e te incentiva a continuar. Então, isso é uma bobagem de um exemplo aqui do Instagram, né? Mas isso vale para muita coisa, né? E a gente precisa disso, né? Dessa comemoração. Eu sempre falo para vocês que eu acho que um valor que é super importante. Oi, tá, obrigada, querida. Um valor que eu acho que é muito importante é o valor do reconhecimento. Boa noite, Lia. Chegando atrasada, mas chegou. Depois você pega o início. Um valor que eu sempre falo para vocês que é fundamental na vida é o reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido naquilo que faz, seja o que for. Eu quero ser reconhecida como mulher, eu quero ser reconhecida como mãe, eu quero ser reconhecida como profissional, né? A gente precisa desse reconhecimento. Se tem uma coisa que deixa a gente muito mal, é, por exemplo, a sensação de você fazer um esforço no trabalho e não ser reconhecido. Né, do tipo, caramba, eu me empenhei, eu fiz o meu máximo e não tive nenhum muito obrigada. E isso dá uma sensação muito ruim, né, de desvalorização muito grande. E é interessante que nós mesmos, muitas vezes não reconhecemos o nosso esforço. A gente quer que esse reconhecimento venha de fora, mas e internamente, eu reconheço? Eu reconheço meu empenho? Eu reconheço quando eu conquisto? Eu tenho isso internalizado em mim? Porque quando eu mesma sei do que eu fiz e quando eu mesma comemoro internamente as minhas vitórias, eu fico também menos vulnerável a precisar dessa validação do outro para mim. Né? Eu validei aquilo que eu fiz. Eu reconheci. Falei, caramba. Né? Se alguém me julga do tipo, ai, grandes coisas, você não sei o que lá, eu vou falar, caramba, né? Como eu sempre falo da música, né? Você não sabe o quanto eu caminhei. E é isso, ninguém sabe. Né? O quanto cada um caminha. O esforço de cada um. Né? Só sabe aquele que vive. A gente sempre acha que não fez nada demais. Pois é, Edi, e isso é um grande erro. A gente diminuir o que a gente fez, a gente desqualifica o nosso esforço. Né? E aí a gente espera que outra pessoa reconheça. Né? De repente você mesma, isso aí não é nada demais. Como não é nada demais? Eu dediquei um tempo, eu investi energia. Né? Só isso já é uma coisa. Hoje em dia o tempo é uma moeda importante, né? O tempo é uma coisa preciosa. Se eu disponibilizei um tempo para realizar alguma atividade, né? E eu realizei essa atividade, eu tenho que valorizar isso. Né? Eu tenho que valorizar, não é o outro. Eu tenho que perceber que aquilo é uma vitória. E principalmente quando a gente quer mudar comportamento, mudar um funcionamento nosso, né? De repente eu tô precisando, eu tenho que mudar, eu tenho que, sei lá, alguma coisa que a gente tem e que a gente quer muito mudar, sei lá, ser ciumenta. Ser ciumenta é uma droga, gente. Homens ou mulheres, não importa. Né? Eu já fui muito ciumenta no meu passado, já fui muito insegura, muito ciumenta. E não sei dizer, não é um clique, né? Tudo é um processo. Não foi um botão que eu fui lá, pluft, a partir de hoje eu sou uma mulher incrível e não sinto mais. Não é isso. Né? Mas em algum momento eu vim trabalhando isso em mim, buscando ativamente essa mudança, porque ser ciumenta não me agradava, porque ser ciumenta me gerava muito sofrimento. E aí eu falei, não aguento mais viver assim, insegura, tensa, preocupada, achando que eu vou perder. É claro que ciúme é uma emoção natural, ainda tenho, né, das pessoas que eu amo e tudo, mas eu sei controlar, né? Isso é importante. Então, vamos supor que você seja uma pessoa ciumenta e você esteja buscando uma mudança desse comportamento. Gente, não é uma mudança natural. O reflexo natural, né, o teu instinto natural, o teu funcionamento já arraigado e natural é você imediatamente ter ciúmes de alguma coisa. Sei lá, você está numa relação amorosa e você tem ciúmes daquela pessoa. E você pensa, não quero mais viver assim, eu quero promover uma mudança na minha vida, isso está me fazendo mal, isso está me adoecendo. Você não vai no dia seguinte acordar sem ciúme. Você vai sentir e você vai ter que tentar lidar com aquilo de alguma forma. E aí, de repente, sei lá, se você é uma pessoa que tem mania de querer dar incerta no celular, pegar o celular enquanto a pessoa está tomando banho e começar a investigar. Aí um belo dia você buscando essa mudança, não faz isso.
Não vai dar uma incerta no celular. O celular estava lá e você falou, não vou mexer. Gente, isso é uma vitória. Isso é uma pequena vitória. Né? É um tijolinho no muro que você tem que construir. Eu sou muito ciumenta, Adri. Será que é porque sou de touro? Eu adoro astrologia, mas é outro assunto. Eu não posso começar a fazer mapa astral agora. Taurino não é tido como especialmente ciumento, não, mas a sensação de conseguir é maravilhosa, com certeza, Edi. E é uma coisinha, sabe? Só você sabe o que te custou fazer aquilo. Né? Às vezes você pensa, ai gente, que bobagem. Pra mim é uma bobagem. O celular do meu marido vive pela casa, eu não vou ficar ali. Pode ser uma bobagem. Agora, pra pessoa que é ciumenta, controladora, insegura, de repente ela não ter aquela atitude invasiva, terrível, de chegar ali no celular e futucar, é uma grande vitória pessoal. E pensa, putz, consegui. Né? Eu tô vencendo alguma coisa que é muito difícil em mim. É claro, e aí eu falo isso sempre, né? A gente no início, a gente tem que ter muita consciência daquele ato e tentar controlar forçosamente. Depois isso vira uma coisa natural também. Depois isso se torna um novo comportamento, um novo hábito da tua vida e você não faz mais. Já vira natural, mas até que isso se torne uma coisa natural, essa mudança de comportamento que você busca, ela é um esforço. E o esforço precisa ser reconhecido. A gente precisa se premiar internamente, né? E às vezes até de maneira... Áries também é ciumenta. A gente vai entrar agora no papo astrológico aqui. Eu amo astrologia, mas eu sou psicóloga por enquanto, né? Quem sabe um dia eu vire uma psicóloga astróloga. Comece a analisar as pessoas, depende, qual é teu ascendente. Áries normalmente não é muito ciumento, acho que não, hein? Não sei. Mas voltando aqui, né? Sem viajar nos signos, senão a gente entra aqui numa doideira só. Independente do signo, a gente precisa reconhecer que para mudança que a gente precisa fazer de qualquer aspecto, seja um comportamento de ciúme, seja um emagrecimento necessário, seja introduzir uma rotina diferente na vida, fazer uma meditação. Gente, eu falo tanto para vocês, façam meditação. E como é difícil a pessoa fazer. São 10 minutos que eu peço na vida e a pessoa não tem. Não consegue introduzir aquele novo hábito. É difícil mudar. E aí quando ela consegue, eu falo, porra, muito bem, eu fico muito feliz. Muito feliz. Né? É claro que tem pessoas que são mais empenhadas e que conseguem com mais facilidade mudar, são mais flexíveis, outras são mais rígidas, umas são mais perfeccionistas. Aí vai da individualidade de cada um. E justamente por isso, a gente também não pode julgar a vida do outro. E justamente por isso, a gente não pode olhar para a vitória do outro e achar que o caminho dele foi fácil, ou que foi rápido, ou que foi diferente. O diferente né? Ou que foi um passe de mágica, né? Porque a gente quer assim, nossa, como você emagreceu 20 quilos? Me conta. Aí a pessoa fala, eu fiz dieta, né? Eu comi menos. Aí você, ai, que saco. Eu quero saber cadê o botão do desligar a vontade de comer? Né? A gente quer o caminho que exige pouco esforço, só que esse caminho não existe. Né? Quando a gente quer atingir uma meta, quando a gente, é igual passar no concurso, foi sorte? Gente, não é só sorte, né? Realmente é difícil meditar. Fico felizona quando fico 4 minutos. Ai, Edi, juro, eu amo de paixão meditar. Amo muito. É uma coisa que me traz um bem-estar tão, tão, tão grande. Mas é claro, né, que a gente desconcentra, né? Não é um Buda, né? Um monge tibetano, mas a gente se esforça. E eu acho que mesmo que a gente não alcance aquilo que a gente imagina que seja perfeito, 4 minutos é para ficar felizona mesmo. Se para você é um esforço muito grande, então é para ficar feliz, né? Edi, quando emagreci 15 quilos, todo mundo me perguntava do que eu tinha tomado. Claro, ninguém quer ouvir falar que foi vergonha na cara, né? O que você tomou? Vergonha na cara. A pessoa quer saber o remédio da felicidade. A gente quer o remédio da felicidade. E tem pessoas que vendem milagres, né? E aí tem gente que fala, nossa, eu vi um absurdo. Tem pessoas que vendem. Eu juro pra vocês que eu já vi como curar depressão em 3 dias. E tem gente que vai. Por quê? Porque a gente quer o milagre. Porque a gente quer o caminho fácil. E isso a ciência explica, né? O cérebro da gente, ele quer o menor esforço.
Pra que eu vou me esforçar se eu posso ir por um caminho fácil? Só que não é assim, né? E aí, eu acho que a gente precisa reconhecer essas coisas na nossa vida, reconhecer as pequenas vitórias, comemorar os pequenos feitos, porque o pequeno feito, de pequeno em pequeno, de grão em grão, a galinha enche o papo. Né? De pouquinho em pouquinho, a sabedoria popular já diz, né? A gente vai ali, ó, de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Eu tô com uma meta pessoal agora de guardar dinheiro, quero virar uma acumuladora de dinheiro. Ah, tô querendo, já tô buscando. Então, todo mês eu busco, né? Eu tenho as minhas aplicações, todo mês eu guardo X de dinheiro. Não é fácil, porque eu gosto eu sou mais hedonista do que meu marido, por exemplo. Eu gosto de me presentear, eu gosto de olhar uma roupa e comprar, como todos nós. Né? Assim, eu gosto de. O meu cérebro é uma criança mimada que quer gratificações o tempo todo. A gente vicia nessas coisinhas, né? De pequenas gratificações, né? Do chocolatinho, da comprinha. E isso é uma coisa interessante. E aí o autoconhecimento também traz isso tudo, né? A gente perceber o nosso funcionamento e perceber, né, aquilo que a gente busca, de que forma a gente lida com as coisas, né? É impressionante, mudando, desviando aqui, mas, por exemplo, antigamente era muito comum, hoje melhorei, graças a Deus. Mas antes era assim, eu entrava em dieta, tipo, cortava o prazer da carne de comer, eu não podia comer meu doce, eu entrava numa vontade de comprar louca. Aí, louca entre aspas, tá, gente? Eu nunca fui de gastar além, né? Eu nunca me endividei, nunca tive nome sujo, nada disso. Mas assim, era fazer dieta para eu imediatamente querer me compensar de outra forma. Né? Eu buscava prazer de outra coisa. Já que estou de dieta, eu mereço me dar uma roupa. Né? Eu ficava compensando aquele esforço o tempo todo. É uma coisa horrorosa, a gente tem que ficar atenta com isso. Cada vitória é o mérito de cada um. Às vezes o que é difícil, o que é fácil para uns conseguirem, outros conseguem com esforço. Exato, tá? A gente tem que reconhecer esses esforços. Né? O que para uma pessoa que não liga muito para comer, fazer dieta é fácil. Para mim é um grande sacrifício. Então, para guardar dinheiro pro meu marido é fácil. Para mim é um grande sacrifício. Então, né, eu me dou parabéns quando eu olho lá nos meus investimentos. Nossa, eu tenho tanto. Aquilo vai me dando um prazerzinho íntimo. E isso me incentiva a continuar fazendo. Né, a continuar nesse processo. Porque se isso não for bacana, se eu não perceber que o meu esforço está sendo compensado, eu não vou ficar fazendo. Eu vou falar, gente, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou guardar dinheiro se eu posso pegar esse dinheiro e torrar? Não é? Pra que eu vou guardar? Só que aí tem toda uma programação de poder, né, guardar um pouco para no futuro ficar mais em paz. Enfim, né, isso eu dei um exemplo pessoal, mas tem muitas metas, né? Cada pessoa tem a sua. E aí é importante pensar quais são as metas, quais são os objetivos que você quer alcançar. E o que você tem feito para alcançar esses objetivos? Né? Isso é muito importante. O meu objetivo é manter a minha vida, é ter uma vida saudável, por exemplo. Eu tenho isso. E aí, quais são as coisas que eu faço, as minhas pequenas vitórias, né? Como hoje, eu fui nadar mesmo estando ainda com resquício de gripe, e aí o tempo não estava legal, mas eu fui. Porque faz parte do meu objetivo maior, que é envelhecer de forma saudável, né? Manter, cuidar da minha casa maior, que é meu corpo, né? Então, assim, isso faz parte de um objetivo que eu tenho muito claro para mim, de verdade eu tenho isso, né? Eu praticamente já não bebo mais, eu venho buscando isso para mim, né? E é uma coisa pra gente pensar, né? Por que a gente não traz isso como uma meta na vida, né? Cuidar da gente, cuidar. E muitas vezes, se a gente não sabe o que quer, a gente não sabe nem o que comemorar. Exatamente, Edi. Se a gente não sabe o que quer, se a gente não tem um norte, né? É igual no livro do Alice no País das Maravilhas. Para qual direção eu vou? Depende para onde você quer ir. Aí ela fala, não sei. Bom, então para quem não sabe o que quer, qualquer caminho tá bom. Né? Então a gente realmente precisa ver isso. Jainão, eu sempre me elogio por ter feito Sintonia. Jainão é o maior fã, né, Jainão, do programa. Eu tenho que resgatar isso, gente, mas eu preciso de mais tempo. Eu realmente tenho trabalhado bastante, eu tô com a agenda muito cheia. Boa noite, Ivanete, que bom que você chegou. Então, a gente precisa pensar o que a gente quer, né? Mesmo que pareça uma meta muito grande ou inalcançável,
Só de perceber um acontecimento já é ótimo. Sim, e às vezes a gente nem percebe, né? A gente perceber saudade, né? Foi muito bom, Edi. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Uma grande vitória pessoal, né? Ter feito, ter criado o programa. Gente, isso me demandou muito. Eu fiz tudo sozinha. Aí a gente reconhecendo os nossos esforços. Eu fiz tudo sozinha. Todo o conteúdo, todo o formato. Só edição de vídeo que não. Mas é uma coisa que eu preciso retomar, gente. Eu preciso mesmo. Acho que eu tenho vários projetos. Eu tô igual ator da Globo, né? Eu tenho vários projetos em mente. O difícil é botar em prática, né? Não dá pra botar tudo. Mas um passo de cada vez. Deixa eu só... E aí, gente, voltando à questão da gente reconhecer, sabe por que a gente tem que reconhecer? Porque quando a gente não reconhece as pequenas vitórias, até o grande a gente tem dificuldade. Né? A gente não percebe o que a gente já conquistou. A gente não reconhece o lugar que a gente está. Né? Nos ajudou muito. Foi bem legal, né, Edi? Vou tentar retomar assim. Mas eu acho... voltando, né? A gente não consegue olhar para aquilo que a gente já conquistou e perceber como uma vitória, né? A gente sempre acha que está um pouquinho aquém. Ainda... Olha só, eu vou trazer até o exemplo de uma paciente que é super inteligente, ela tá já num meio ali, ela faz doutorado, já tá assim, atingiu assim um lugar muito interessante profissionalmente falando, e ela participou de um evento e ela ficou, nossa, só tinha gente incrível, assim, tipo, só tinha os bambambãs da área, e ela tava toda satisfeita, nossa, eles eram tão acessíveis e tal, e eu tava ali e participei daquele evento e achei tão bacana, como eles eram legais, como eles eram acessíveis. Falei, você percebe que eles são legais e eles são acessíveis porque você faz parte desse grupo? Você é um deles? Ela não percebe. Entende? Ela não percebe, ela ainda não reconhece que mesmo ela frequentando aquele ambiente, é como se ela tivesse aquém. Assim, é claro que um ou outro tem um destaque maior e tal, mas se ela já frequenta aquele lugar, é porque de alguma forma ela já galgou degraus. Entendem? E é importante que a gente possa olhar para isso e perceber, caramba, eu tô aqui, né? Olha a mesa que eu tô sentada. Como que eu tô sentada nessa mesa? Né? Isso é importante, né? Que mesa que eu tô? Né? O sentar na mesa, né? Claro, gente, de maneira simbólica, tem até um ditado que fala, né? Se você é a pessoa mais interessante da mesa, tá na hora de mudar de mesa. Né? Porque é isso, né? A gente tem que buscar um crescimento maior. Se eu sou a pessoa mais inteligente, mais interessante, mais... tá na hora de mudar de mesa e partir para um outro patamar, né? De estar num lugar mais interessante. E é incrível, né? Perfeito isso. Pois é, Edi, e é muito incrível, né? Essa paciente é uma pessoa muito inteligente, tá muito bem profissionalmente, ela é jovem pra caramba e ela circula num meio e ela não se percebe como parte daquilo, ainda. Quando eu falo, aí ela... Você tem razão. Eu falei, note bem, né? Aquela pessoa que é acessível hoje pra você é porque você tá muito perto dela já. Porque se você fosse lá atrás, aquela pessoa que estava linda lá, engatinhando na profissão, essa pessoa ia ser inacessível, porque ia estar uma distância muito grande. Então, é começar a perceber até o lugar que você tá, tipo, talvez eu esteja, né? Talvez a minha mesa já esteja mais interessante mesmo. A mesa que eu me sento hoje é diferente. Né? Então, até nesse reconhecimento, olha como que né? A pessoa não percebe que ela já está ali, que ela já chegou. Meu filho tem 10 anos, ele é assim, a cada momento, por mais que seja pequeno, ele comemora. Ai, que bom, Eliane. Mantenha isso nele, incentive bastante. Né? A criança, ela tem isso, né? Eu acho isso muito legal e a gente tem que manter. Eu sou uma pessoa que comemoro mesmo, comemoro sozinha. Minhas filhas falam até que exagero. Ai, mãe, que exagero. Porque às vezes, sei lá, eu fico, caraca, sou muito... Olha isso, olha o convite que eu recebi, né? E eu fico numa coisa eufórica, tipo, caraca, não acredito, olha que coisa incrível o que está acontecendo. Eu sou muito vibradora de mim mesma, porque eu não preciso que outra pessoa fale, eu sei o quanto que aquilo é importante para mim, né? Eu sei o quanto eu fiz para chegar até ali, né? Então, para mim é um reconhecimento de um esforço que eu mesma me faço,
Até porque, gente, outra pessoa não sabe o esforço que você fez. Para outra pessoa pode ser um só, legal, interessante, que bom para você, fico feliz. E aí você fica frustrada, do tipo, poxa, ela nem ficou tão feliz. Claro que não, né? A outra pessoa não fez o teu caminho. Talvez para ela não tenha importância, para você tem uma importância muito maior, né? As pessoas que, sei lá, quantas vezes a gente vê isso, né, na internet, sei lá, o filho da menina que era lixeira e que estudava sozinho, sentado lá em casa, entrou na faculdade de medicina de não sei da onde. Porra, aquilo tem um prazer, tem um... Isso não é uma pequena vitória, tá? Isso é uma vitória absurda. Isso é uma grandíssima vitória, né? E para aquela pessoa, ela sabe o que ela passou para estar ali. Né? Então, outra pessoa falar, sou Gessé, obrigada, doutora Helena. Gessé? Ah, é o filho da Eliane? Que bonitinho. Parabéns, parabéns, tem mesmo que comemorar, tem que vibrar. Né? Quando a gente comemora, a gente fica menos refém da opinião alheia. Né? Quando eu reconheço quem eu sou, eu reconheço os meus limites, as minhas potencialidades, isso é muito importante. Eu consegui terminar o fundamental e fiquei muito feliz. Parecia que estava fazendo a faculdade. Parabéns, tá? Tem que ficar feliz mesmo. Né? Se isso foi um desafio para você, tem mesmo que comemorar. Né? A gente precisa comemorar as vitórias que a gente tem. Até porque, gente, para jogar para baixo tem muita gente, né? Tem muita gente, eu acho que qualquer pessoa pode tentar te jogar para baixo, menos você mesma. E normalmente nós somos os nossos piores juízes. Normalmente a gente se coloca para baixo, a gente se menospreza, a gente se subestima. Eu já falei isso muitas vezes, né? A gente se subestima, a gente acha que não vai conseguir, ou que não vai suportar, ou que se eu passasse por aquela situação eu não ia conseguir. Consegue, consegue. Então, eu acho que a gente precisa perceber um pouco mais, né, de quem nós somos, do quanto que a gente se esforça das coisas, como comemorar essas pequenas vitórias que a gente vai tendo ao longo da vida, porque isso ganha sentido. Gente, eu falo sempre, a vida se faz no dia a dia. Os grandes acontecimentos, eles são pontuais. Eu não posso me permitir festejar e comemorar e me sentir, sabe, me sentir bem com aquilo que eu conquistei, só quando for uma coisa muito grande. A gente precisa reconhecer isso. Isso vai dar sentido para a nossa vida. Então, pode parecer uma coisa pequena. Eu não reconheço muito as minhas vitórias, mas isso tem um impacto gigante, se você for avaliar. Impacta a maneira como você caminha, as coisas que... a percepção que você tem de vida, o teu olhar para o mundo, né? Você passa a ter um olhar muito mais positivo quando você começa a enxergar essas coisas, né? Em você e nas pessoas que estão próximas, né? Melhor ainda, né? Eu sou vibradora com as pessoas que estão próximas também, né? Eu vibro, caraca, muito bem, que ótimo, que coisa maravilhosa. Porque é isso, né? A gente tem que... A felicidade está nisso também, né? Da gente reconhecer essas coisas no nosso dia a dia. Da gente perceber o nosso esforço nas coisas. Porque eu já falei para vocês, nem sempre a pessoa esforçada vai alcançar o que ela quer. Nem sempre. Né? Porque não depende só de esforço. Depende de esforço, depende daquilo ser para mim, tipo, se faz parte do meu... se eu tenho talento para aquilo, né? Às vezes eu posso me esforçar muito numa direção que não é para mim, assim, nem que eu me esforce muito eu vou alcançar, né? Então, por isso que a gente tem que reconhecer quando a gente conquista, porque nem sempre a gente vai conquistar, nem sempre, né? Então, e às vezes ficar feliz pelo esforço de ter tentado também, né? Tipo, caramba, eu tentei o quanto eu pude, eu me esforcei pra caramba. Reconhecer o que a gente investe, né? Isso é muito, muito importante. Deixa eu só olhar a hora, gente, para não me perder aqui. Faltam 10 minutinhos. A gente também precisa aprender a falar para as pessoas das conquistas delas, com certeza, Edi, porque a gente muitas vezes não enxerga, né? Tem pessoas que não enxergam, que só contabilizam as derrotas.
né, que só contabiliza os fracassos, né? Ah, mas aquela vez eu não consegui, né? A gente registra muito fortemente na nossa mente aquilo que gera muita emoção. E os fracassos geram muita emoção, né? Só que se a gente começa também a gerar uma emoção intensa nas pequenas vitórias, a gente começa a memorizar e contabilizar isso também. Porque senão a gente parece que, nossa, a vida parece que foi feita de derrotas, né? Porque eu só lembro de coisa ruim. Mas é porque a coisa ruim tem uma uma carga emocional muito grande. E aí a gente precisa colocar uma carga emocional também nas coisas boas, né? Com certeza vão olhar de outro modo para a situação, com certeza. E a gente sinalizar para a pessoa, né? Eu faço isso muito, muito, né? Com amizade, inclusive. Com paciente, com certeza, né? Porque eu vejo que o paciente não tá vendo. Como assim essa pessoa é acessível? É acessível porque você tá do nível dela, né? Então, é importante que a gente mostre isso, que aí a pessoa... pior que é, né? Ela, às vezes, a oportunidade que alguns conseguem mais. Assim, Jainão, a oportunidade... Você diz o quê? De alcançar aquilo que quer? Gente, eu acho importante a gente pensar nisso também. Nem tudo que a gente se esforça a gente consegue, né? Por quê? Porque são fatos da vida, são momentos, são... Né? O que eu penso, por exemplo, se eu tivesse entrado aqui no Instagram um ano antes do que eu entrei em 2019, eu teria dado uma explodida gigante, porque era uma época que não tinha ninguém, né? Então, assim... Tem a questão da sorte, do time, da oportunidade, do alcançar, né? Assim, o Felipe Neto é o Felipe Neto por quê? Porque ele começou lá atrás, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, era tudo mato. Ele desbravou o YouTube. Né? Não que ele não seja um cara bom, ele é, né? Tanto que é uma pessoa empreendedora, que teve visão e etc. Mas o que ele alcançou foi um conjunto de coisas. Ele inaugurou uma nova era, né? Essa coisa do youtuber, ele, o Whindersson Nunes e outros que começaram lá atrás. Né? Então, hoje, tem milhões que já não vão ter esse destaque todo. Né? Isso vale para um monte de coisa. Né? A oportunidade, o time, né? Isso aí faz parte da vida. A gente nem sempre vai acertar. Né? Os stories de ontem foram ótimos. Pois é, Ed, eu falei um pouco sobre isso. Né? Porque eu acho que também evita da gente se frustrar tanto. Né? Entender que nem sempre a gente vai conquistar. Né? A gente, às vezes, vai se esforçar numa direção... E não vai alcançar aquilo que a gente quer, porque não foi no tempo certo, não foi na hora, não foi no momento, não foi, né? Deixa salvo. Vou tentar, Ed, vou ver se eu consigo salvar. Não, eu mesmo, se tivesse tido a oportunidade de te conhecer antes, pouparia tanto sofrimento mental. Não é reclamação, e sim constatação. Sim, não, talvez, né? Talvez não, com certeza, né? Porque não me conhecido especialmente, né? Mas a partir do nosso encontro aqui na internet, você pôde ter clareza sobre uma série de coisas. É claro que nunca é tarde, né? E antes tarde do que nunca. Mas sim, né? A gente pensa, poxa, se eu tivesse sabido disso antes, eu teria tomado outros caminhos. A vida talvez tivesse sido bem mais fácil em alguns aspectos. Mas não é lamentar, né? De fato constatar. Porque é isso, né? A vida da gente, ela se faz com essa conjunção de coisas, né? Agora, uma coisa é fato, nem todo esforço vai ser recompensado, né? Da forma como a gente gostaria. Agora, não fazer esforço nenhum, com certeza a gente não alcança nada, né? Então, a gente fazendo um esforço, a gente vai alcançar algumas coisas, nem todas, porque tudo não terás. Então, claro, a gente não vai conquistar tudo aquilo que a gente quer, e tá tudo bem, porque faz parte, mas sem esforço nenhum a gente não consegue nada, né? A gente não sai do lugar. Então, pra gente manter o esforço, a gente precisa reconhecer essas pequenas vitórias. Por exemplo, né, voltando, só pra gente finalizar, que eu tô preocupada que o Instagram derruba. Por exemplo, se eu tenho que perder 20 quilos, e eu perdi 2 e eu comemoro, meu cérebro registra aquilo como, nossa, vamos em frente, né? Eu fui reforçada ali, né? Vamos continuar. Aí na outra semana 2, e 2, e 2, e de 2 em 2 eu vou alcançar os 20. Todas as lives continuam salvas? Sim, tá. Eu tenho salvado aqui e no YouTube. Pra quem não entrou no YouTube, depois nos stories eu deixo o link. Então,
O que eu tava falando, gente? Já me perdi. Eu tô meio esclerosada. Essa semana eu tô trabalhando tanto que eu tô meio perdendo o fio da meada toda hora. Mas enfim, só para finalizar então, porque vai derrubar aqui a live, pensem nisso, né? Reconheçam a vitória de vocês, as pequenas, porque isso é um motor importante para a gente permanecer no objetivo, buscando o objetivo, né? Se eu reconheço que eu perdi 2 quilos e aquilo me anima, putz, eu perdi 2, então eu posso mais 2, eu posso mais 4, eu posso mais 6, eu vou continuar. Agora, se eu perco 2 e penso, putz, o que adianta perder 2? Eu tenho que perder 20. Né? Se eu não reconheço essa pequena vitória, eu vou desistir do processo. Então, reconheçam cada passo que a gente vai dando, né? Quando você achar que que falta muito para alcançar, olha para trás. Olha o tanto que você já percorreu, né? Ah, mas falta muito chegar lá. Falta, né? Mas e o que você já passou? Olha para trás, quanta coisa. Quando você achou que não fosse conseguir, aquele esforço a mais que você fez, aquele... né? Isso é o motor da vida, gente. Isso é o motor da vida. A gente precisa de ter essa motivação, né? Pra gente permanecer, insistir, persistir para alcançar aquilo que a gente quer, né? Inclusive, é muito bom a gente ir curtindo o caminho, né? Essas coisinhas que a gente vai reconhecendo, que a gente vai... Isso é que vai dando aquele sentido pra vida, que vai dando motivação pra gente acordar todo dia, pra gente permanecer trabalhando, pra gente continuar vivendo. Jainão, boa noite, passe tempo que passe, acontece o que acontecer. Não esqueça que atrás do seu Instagram, eu e muito evoluímos mentalmente. Eu reconheço o seu excelente profissionalismo. Ai, Jainão, obrigada. Fico muito feliz, muito obrigada. Esse reconhecimento é sempre um carinho que incentiva. Quantas vezes eu falo isso pra vocês, né? Que às vezes eu fico cansada, gente. Eu trabalho muito, eu tenho, sei lá, 20 pacientes particulares, eu tenho, sei lá, eu quantos pacientes, eu tenho a polícia, eu tenho tanta coisa. E dá um cansaço, né? E aí às vezes a gente desanima. E aí quando vem aquele incentivo a mais, né? Aquela motivação extra, isso te faz continuar, esse reconhecimento. Só que às vezes o reconhecimento tem que ser nosso também, né? E aí quando vocês falam essas coisas, eu percebo, puxa, então é por isso, né? A gente lembra. Aline, obrigada a você, um beijo. Vera, obrigada, uma linda semana pra vocês. Semana que vem não teremos live, porque é semana de feriado. Vamos curtir o feriadão. Edna, parabéns pra você mais uma vez. Muita saúde, muita felicidade, que você consiga se desenvolver, crescer sempre na vida, né? Isso é muito bom. E se alimentem de coisas boas, né? Sempre se alimentem de coisas boas, coisas que vão enriquecer a nossa alma, o nosso coração, né? Chega de notícia ruim, chega de coisa ruim. Vamos buscar aquilo que faz bem pra gente, né? E tem que ser uma busca ativa. Não fiquem passivas esperando a felicidade chegar, não. Busquem, busquem, tá bom? Live maravilhosa, como sempre. Obrigada, Fernanda. Edi, obrigada a você por estar aqui. Obrigada, tá? Deus te abençoe também. Um beijo pra vocês, uma boa noite. A live vai ficar salva. Compartilhem, comentem, curtam, que é importante, tá bom? Um beijo pra vocês e até daqui 15 dias. Boa noite, Adriana. Amo seu trabalho. Sucesso. Matérias que me ajudam muito. Ai, que bom, Sandra. Obrigada. Fico feliz. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.